me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. A igreja. Está sempre de braços abertos para mim. Amém. Os irmãos podem sentar, a gente vai adorar a Deus da mesma forma, os irmãos cantam conosco. Assim como estás para adorar, vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor. Toda
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Amém. Amém, glória a Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, né? Cantarmos louvores ao nosso Deus. A sua palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. E é uma forma maravilhosa de expressarmos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao nosso Deus. É cantando louvores ao seu santo nome, não é? O engrandecendo com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa vida. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos continuar louvando ao Senhor, agora na forma de ofertório, não é? E enquanto estamos entregando ao Senhor, dedicando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, o pastor Gênesis estará louvando ao Senhor. Vou pedir ao irmão Wesley para fazer o recolhimento e ao irmão Gabriel. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Eu gostaria, antes de cantar esse hino, ler um texto que se encontra em Romanos, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Amém. Esse hino é do cantor Fernando Iglesias, e ele o nome dele é... Deixa só um minuto, eu encontrar aqui a cópia rapidinho. Pedaços. Porque é justamente isso que o pecado faz com o homem. Ele o leva a uma situação tão decadente que parece até que está em pedaços, e é isso que esse hino retrata. Então nós iremos cantar esse hino que fala dessa situação e mostra que feliz é o homem, bem-aventurado aquele que é perdoado pelo Senhor Jesus. A inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram,
parecia ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Triste caminhei sem ter Deus, até um respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. E eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Que o Senhor nessa noite Ele possa estar juntando os pedaços quebrados na nossa vida, nossa alma, e perdoando os nossos pecados. Amém. I was talking on the phone. The lightning came down the phone line. Dízimos e ofertas, e também pela ministração da palavra, para que
os nossos corações estejam receptivos para recebermos a palavra do Senhor nesta noite. Graça e paz, irmãos. Amém. Oremos a Deus. Senhor Deus e Senhor amado, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma noite estarmos em Tua presença. Tu sabes, Senhor, da alegria do nosso coração, que é poder Te conhecer, que é poder ter os nossos olhos iluminados e poder ver, Senhor, a Tua graça que se manifesta, Senhor, diante dos nossos olhos. Amém. Onde um dia fomos cegos, mas Tu abriste os nossos olhos. E eu te agradeço, Senhor, pela maravilha que é ter os nossos irmãos em Cristo, ao qual o Teu Evangelho tem esse poder, Senhor, de unir as pessoas, onde o mundo faz tantas distinções, tanto preconceito e tanta separação, mas em Cristo nós somos um, tanto o rico como o pobre, quanto o negro como o branco, todas as raças, Senhor. Tu sempre ensinaste que somos um e que somos todos iguais perante Ti. Amém, Jesus. Nessa noite, Senhor, eu te agradeço por aqueles irmãos que ofertaram, Senhor, aquilo que vem de Ti, dência em nossa vida, e que estamos devolvendo, Senhor, uma parte ao qual cremos que será feito para o uso da Tua obra com fidelidade e será gastado, Senhor, realmente para o avanço e o progresso do Teu reino. Senhor, abençoa aqueles que contribuíram e aqueles que em seu coração tiveram desejo, mas não tiveram condições no momento, Senhor. Deus, agora eu Te agradeço pela essa primeira parte do culto, os louvores entoados de coração a Ti. E agora, Senhor, o nosso coração clama pela Tua palavra, a qual, Senhor, nós viemos aqui, Tu sabes que o principal motivo é para ouvir a Tua palavra, para que o nosso coração seja edificado em Ti, Senhor, para que saímos daqui sabendo qual é a Tua vontade para a nossa vida. Deus, assim eu Te agradeço, ilumina o conhecimento, a mente, Senhor, traz as palavras corretas que vai ministrar a Tua palavra nessa noite. Amém. Senhor, nós por tudo somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, todos aqui presentes, os que estão também à distância, através da internet, participando do culto, nosso louvor, nossa gratidão a Deus por sua vida, por sua presença e por sua participação no culto aqui entre nós. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, abençoe a todos rica e abundantemente. Nós queremos compartilhar convosco nesta noite do texto sagrado que encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45. Eu quero ler o versículo 22. Isaías capítulo 45, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Assentai-vos. Em 1850, um certo jovem, com 16 anos, tentando se abrigar de uma tempestade, ele entra em um templo evangélico e lá, naquela noite, quem pregava era um irmão da igreja. O texto que o irmão leu na ocasião era justamente este, Isaías 45, versículo 22, e várias vezes ao longo de sua mensagem, aquele irmão repetia a expressão: olhe para Jesus e seja salvo. Olhe
para mim e sede salvos. O nome daquele jovem era Charles Haddon Spurgeon, que nós conhecemos um pouco da sua história. E se tornou um dos grandes pregadores e é tido como príncipe dos pregadores, pelo menos entre os batistas, e também foi considerado o último dos puritanos, um movimento avivalista que já existia alguns séculos antes. A palavra do Senhor aqui registra uma certa insatisfação, um incômodo de Deus, em particular com o povo de Israel, relacionado à forma como eles se comportavam religiosamente, a maneira como eles se distanciavam de Deus, o único Deus vivo, verdadeiro, o Deus que era o Deus do povo de Israel, o Deus que ao longo da história sempre se voltou para aquele povo de uma maneira toda especial, já através dos patriarcas e depois ao longo dos anos, através dos profetas, querendo então fazer com que aquele povo estivesse sempre andando em seus caminhos, fazendo a sua vontade, lhe servindo, lhe cultuando como o único Deus verdadeiro. No entanto, o incômodo de Deus é justamente pelo fato do povo estar se afastando, se distanciando do Senhor e indo em busca justamente de outros deuses. É nesse contexto de insatisfação de Deus, de incômodo com o seu povo, e ao mesmo tempo de algo que a palavra do Senhor vai se chamar de prostituição espiritual, quando o povo deixava o Senhor, o Deus único e verdadeiro, o seu Deus, com quem o povo havia então contraído um pacto, admitido que aceitaria aquele pacto ao longo dos anos, e agora se desvia para cultuar, para servir os ídolos dos povos pagãos. É nesse contexto que o Senhor faz um grande desafio para que o povo olhe para o Senhor e seja salvo. Eu diria que em nossos dias nós também precisamos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus único e verdadeiro. É o Deus que se manifestou em forma humana, o ser humano, quando nasceu em uma manjedoura e esteve aqui por 33 anos e fez a obra da redenção. É esse Deus que nós precisamos conhecer. É esse Deus, ou para este Deus, que nós precisamos olhar e receber a salvação. Mas pensemos, meus irmãos, assim como era nos dias do Antigo Testamento, nos dias do profeta, também em nossos dias, pensemos em Jesus Cristo como aquele que é capaz de nos salvar em todos os sentidos. No sentido humano mesmo, das nossas necessidades, dos momentos em que, em nossa caminhada da vida, nos encontramos meio que perdidos, e às vezes sem saber o rumo que tomar. Às vezes, quando estamos passando por problemas, por adversidades, e precisamos de uma ajuda, e que muitas vezes parece que, humanamente falando, ela não existe. Nós olhamos para todos os lados e não a encontramos, mas na nossa insensatez, parece que na nossa inocência, queremos, assim como o povo de Israel naquele momento, resolver de outra maneira, que não é a maneira correta, como observa-se no texto, como poderemos observar também no contexto. Mas pensemos que é através de Jesus Cristo que nós encontraremos a salvação que nós precisamos no sentido eterno, no sentido espiritual, quando nós poderemos então termos, através
do olhar para Jesus, o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Sim, porque por causa do pecado, nós estamos perdidos. Por causa do pecado, o ser humano está condenado, porque o pecado condiciona o homem à perdição. O pecado condiciona o homem à condenação eterna. E ele precisa, então, da salvação. Ele precisa de Jesus Cristo, porque essa condenação provocada pelo inferno, ou melhor dizendo, pelo pecado, ela condiciona o homem ao inferno eternamente. E ele precisa, eu diria que, se livrar dessa condenação eterna. Ele precisa, para isso, se libertar do pecado, e tudo isso acontece em Cristo, no olhar para Jesus. E eu diria que nós somos desafiados pela palavra de Deus a olhar para Cristo. Olhe para Jesus e seja salvo. É o desafio da palavra de Deus. Olhe para Jesus como o único Deus. O versículo 22, a parte B do versículo, então, mostra isso, diz: porque eu sou Deus e não há outro. O que Deus queria era que o seu povo entendesse que não há outro Deus. Qualquer outra coisa, conforme vamos observar, é invenção humana. Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus capaz de fazer alguma coisa pelo ser humano. E não há outro Deus. Qualquer outra coisa é invenção mesmo, é criação humana. E muitas vezes no passado, e parece que ainda hoje o homem na sua inocência, como já observamos, ou ignorância, ele, por não ter o conhecimento do Deus vivo ou verdadeiro, ou às vezes por não querer se comprometer com o Deus vivo e verdadeiro, então cria para si os seus próprios deuses, conforme observamos no profeta, na narrativa do profeta. Mas é olhar para Jesus. Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro. Nas palavras do apóstolo João, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, ele diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é Deus, é o verdadeiro Deus que veio ao mundo se manifestar ao ser humano. E outros deuses são, como eu disse, invenção humana. Você olha no capítulo 44, nos versículos 9 a 20, eu quero ler com você, tenha um pouco de paciência, mas para compreendermos melhor a realidade dos dias do profeta e o que Deus queria mostrar ao seu povo, e qual era a condição espiritual do povo, nós precisamos então ler o texto. 44, versículos 9 a 20, a palavra do Senhor diz assim: todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a um envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa, com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e
chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne, e para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre ela carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que eu confio? Querido irmão, a realidade era essa do povo. E o profeta, então, narra aqui as palavras do Senhor, mostrando o que aqui na minha Bíblia, o que a gente chama de perícope, e aquele títulozinho da divisão lá, está a loucura da idolatria. E não parece uma loucura? O profeta, então, narra detalhadamente o que acontece na realidade. Tem uma árvore, que às vezes ele próprio plantou, mas ele tira aquela árvore. Com a parte ele faz fogo, ele se aquece, ele faz a comida, ele assa a comida, cozinha comida. Mas com o restante da madeira, ele diz: vou fazer para mim uma imagem, vou fazer um Deus. E ele faz um Deus conforme a sua imaginação, um belo, de maneira que possa ficar em sua casa e servir também de ornamento. E se prostra diante daquele ser para adorá-lo. Essa era a realidade do povo. Isso é a ignorância. Por isso nós precisamos, o ser humano, que muitas vezes ainda continua agindo de maneira semelhante, ele precisa sair desse estado de ignorância, esse estado que certa vez o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, e Atenas, diga-se de passagem, era o berço da filosofia, era onde estava o povo sábio. E aquele povo sábio, às vezes, desprezava os outros povos, que na concepção deles eram bárbaros, eram ignorantes. E a ignorância para eles era um pecado. E ele, então, atribuía ao pecado a falta de conhecimento. É lá que o apóstolo Paulo, certa vez, enquanto aguardava os seus companheiros de viagem, ele caminhando pelas ruas de Atenas, caminhando pelas praças, ele viu um panteão de deuses, de divindades. E era grande a idolatria dos atenienses. E eles tinham deuses de todo tipo, de todas as culturas, e eles cultuavam aqueles deuses, às vezes por superstição. O medo de serem castigados por aquele Deus, por não ser adorador dele, então eles cultuavam também aqueles deuses, adoravam, veneravam, de maneira que eles tinham deuses para todos os gostos. E Paulo, então, passando, ele vê também um altar, onde estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele Deus que eles ouviam falar que existia, mas que não existia uma imagem, que não existia algo que materializasse aquela divindade. Mas eles também, por superstição, eles tinham lá um altar reservado àquele Deus, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo vai, na oportunidade que tem de falar aos gregos, aos atenienses, ele vai partir daí. Ele vai mostrar que esse Deus
é o Deus Criador dos céus e da terra. Que aquele Deus que eles estavam reverenciando sem conhecer, era o Deus pelo qual nós vivemos e nos movemos. E a partir daí, Paulo prega o Evangelho apresentando Jesus Cristo como sendo esse Deus, que foi morto numa cruz, mas que ressuscitou. E ele disse, ao concluir a sua mensagem, mostra ao povo que Deus não está agora querendo condenar o povo, mas que ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. E ele usa a expressão, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda que todos os homens em todos os lugares se arrependam. A ignorância humana, então, faz muita coisa. O pecado e tudo que é consequência do pecado é fruto da ignorância humana, fruto, às vezes, da falta do conhecimento de Deus. Por isso o desafio é olhar para Jesus, porque a partir do momento que olhamos para Jesus como Deus vivo e verdadeiro, nós encontramos a salvação que opera em nossa vida, a libertação. E agora passamos a enxergar as coisas como elas são. Passamos a enxergar as coisas de maneira nítida. Passamos a enxergar agora com os olhos iluminados pelo Espírito de Deus, que passa a conviver conosco, que vai agora existir em nossa vida. Mas eu diria que precisamos olhar para Jesus. E o desafio é, olhe para Jesus, pois foi isto que ele fez. Jesus veio ao mundo por nós. Jesus deu a vida na cruz por mim, por você. O apóstolo João, ele registra as palavras que, na verdade, é um diálogo do mestre com um certo judeu chamado Nicodemos. No capítulo 3, João narra o momento onde esse judeu chamado Nicodemos chega para visitar Jesus Cristo. E chegando lá, aquele homem vai traçar um diálogo com Jesus, e a partir de um elogio a Jesus, ao conhecimento, aos milagres, às obras realizadas por Jesus. Jesus logo lhe mostra o que ele realmente precisava saber e fazer, que era que ele precisava nascer de novo. Mas Jesus mostra para ele, nos versículos, João registra nos versículos 14 e 15 do seu Evangelho, as seguintes palavras, diz ele, de modo que, deixa eu repetir, do versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Conhecemos a história, o fato do Antigo Testamento, quando o povo hebreu estava em sua caminhada, que durou, na verdade, 40 anos pelo deserto, vindo do Egito, saindo do Egito e para entrar na terra da promessa em Canaã. E, na verdade, essa caminhada dura 40 anos e muitas coisas aconteceram ao longo daqueles 40 anos. E o pecado, a murmuração, a desobediência, a incredulidade daquele povo fez com que, em alguns momentos, Deus o castigasse. E assim sendo, num determinado momento, Deus pune aquele povo, permitindo que surgisse nas proximidades do acampamento daquele povo uma grande peste de serpentes, tão venenosas que, uma vez picado por uma daquelas serpentes, a pessoa de imediato morreria. Não tinha cura, não tinha o que fazer, e muita gente estava morrendo. Muito obrigado, irmão França. Muito obrigado.
muita gente estava morrendo, de maneira que o líder daquele povo, o pastor daquele povo, Moisés, vai buscar a Deus e ora ao Senhor pedindo uma ajuda, pedindo uma solução para aquele problema. E Deus então manda Moisés pegar o bronze e confeccionar uma serpente. E pegar aquela serpente confeccionada, agora fosse presa ao mastro e erguida no meio do arraial onde estava o povo do Senhor. E uma vez que aquela serpente, ou que as serpentes picasse qualquer pessoa, a ordem era que a pessoa, onde estivesse, corresse para o arraial e olhasse para a serpente de bronze. E ao olhar para a serpente que estava ali erguida, a pessoa seria curada do veneno e não mais morreria. Jesus Cristo disse a Nicodemos, que conhecia muito bem essa história, ele diz para ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então ele diz, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. É olhar para Jesus que foi erguido na cruz, meus irmãos. Como é que se dá a cura do veneno provocado por um veneno de uma serpente, que anteriormente ninguém se curaria, ninguém se livraria da morte uma vez picado por uma dessas serpentes. E agora, só por olhar para uma serpente que estava lá no meio do mastro, a pessoa seria curada. O que envolve ali é a fé. O que precisava ter no coração da pessoa que olhava para aquela serpente era fé em Deus. Era fé de que aquela serpente não era quem curaria, mas o próprio Deus. Ali estava uma ação divina, ali estava algo que despertava o que seria desafiador à fé dos homens que fossem picados. Jesus Cristo salva aquele que olha para a cruz, aquele que olha para o Calvário, aquele que olha para o sacrifício do Senhor, mas que olha por fé, de que aquele sacrifício feito na cruz é suficiente para pagar os seus pecados, para libertá-lo da condenação eterna, da escravidão do pecado, para livrá-lo da morte eterna, ele dar o perdão e a salvação. É pela fé em Cristo, é pela fé no plano de salvação idealizado por Deus, que o ser humano pecador é salvo, quando ele olha para Jesus na cruz, mas ele olha pela fé, porque a salvação se dá pela fé, é de graça, é obra divina, mas envolve fé. Eu preciso ter fé naquilo que o Senhor fez por mim. Então olhe para Jesus, que deu a vida por você na cruz. Olhe para Jesus, que foi erguido para lhe salvar, mas olhe para Jesus com fé, de que Ele pode realmente lhe salvar. Mas olhe para Jesus e seja salvo, porque você está agora diante da prova de amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que ter Cristo morrido por nós, diz o apóstolo Paulo. Mas Jesus, conversando ainda com aquele homem chamado Nicodemos, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a prova de amor, o sacrifício de Jesus na cruz é prova de amor de Deus por nós. Deus deu seu Filho, seu único Filho, e Deus, então, prova assim o amor que tem para com o ser humano. O ser humano pecador, o ser humano desobediente, o ser humano ingrato, aquele ser humano que... Desculpa.
aquele ser humano que despreza a Deus, o Deus Criador, o Deus que lhe ama, o Deus que lhe dá a vida, o Deus que lhe sustenta, e passa agora a praticar as coisas abomináveis, o pecado, a idolatria, as práticas que muitas vezes são totalmente abomináveis a Deus e que nós conhecemos e que nós temos consciência disso, independentemente de termos conhecimento da Bíblia ou não, o ser humano sabe o que é certo e o que é o errado. Ele sabe, ele tem consciência. O apóstolo Paulo diz isto na carta aos Romanos, já no primeiro capítulo, ele diz que nós temos consciência disso. E quando o homem, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem conhecer a lei, ele passa a fazer as coisas corretas, é porque ele está sendo já orientado na sua consciência. Por Deus ele sabe. Mas o homem deliberadamente procura muitas vezes se afastar de Deus e praticar o mal que Deus abomina, que Deus reprova. E que isso também lhe condiciona a uma situação de separação de Deus. Isso também o levará a estar perdido e sofrendo eternamente. Porque quando o homem se afasta de Deus, ele passa a viver perdido neste mundo. E passa a sofrer. Sabe que perdição é coisa terrível. Estar perdido é coisa muito terrível. Olha, ainda sexta-feira fomos a João Pessoa, ligeiramente já próximo do local onde a gente ia, nos perdemos ali com a orientação do GPS, alguma coisa assim, mas tomamos um rumo errado. Depois ele nos levou a um lugar que não tinha saída, e aí eu estava bem perto do local, mas sabia também que estava perto, mas não sabia como chegar lá. Então tomo um rumo errado. Quando eu pego o rumo errado, e aí eu vou parar no lugar que não se trafega carro, automóvel, que é para pedestre, para ciclista, é lugar para se caminhar. E já de imediato, quando eu percebo isso, eu dou de frente com a viatura da Polícia Militar. Ele para, eu baixo o vidro e ele pergunta se não é daqui. Eu digo, não sou daqui, estou perdido. E ele está certo, olha, aqui não pode trafegar com automóvel, mas o senhor vai ali, o senhor pega a esquerda e o senhor vai sair daqui. Bom, ele me deu a orientação como sair dali. Eu não disse a ele para onde ia, a gente nem tinha observado qual era o local, onde seria o evento, para onde a gente iria, nem o endereço a gente tinha observado, é só seguindo lá, olhou, mas sem observar. Eu não disse para ele. Aí eu saio, e agora, eu vou para onde? Não sabia, o GPS perdeu-se. Até que depois ele voltou e a gente chegou onde estava. Não estava muito longe, estava perto. Mas vamos manter a serenidade, não é? Não adianta se desesperar, a gente não está na zona vermelha. A gente está. Então, perguntei a uma outra pessoa e ela vai orientando. E daí, meus queridos, mas em alguns momentos é meio embaraçoso estar perdido, dependendo de onde você estiver, do local, nas condições em que você se encontrar, é muito delicado estar perdido, é muito perigoso. Do ponto de vista espiritual, não é muito diferente, não. É mais perigoso ainda, porque caminhar neste mundo perdido, sem saber o rumo, sem ter uma orientação, sem saber por onde trilhar, sem saber aonde vai chegar, como chegar, é difícil. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus para nos encontrarmos conosco mesmo e assim encontrarmos a salvação. Olhe para Jesus, Ele está lá como referencial. Jesus está na cruz como referencial de vida, de salvação. É prova de amor de Deus para conosco, querendo nos ajudar. Interessante, quando eu consigo sair do local onde eu estava, porque tem alguns obstáculos para o carro não passar, pergunta a outro rapaz que ia passando de bicicleta, ele mostra e eu consigo sair. Quando eu consigo sair de onde eu estava, a viatura que já tinha dado um giro, ele dá de frente. E ele percebe que eu estou perdido. Ele dá sinal, eu digo, não vou atrás dele mais não. Vamos sair daqui. Ele saiu, então ele foi embora, porque eu já estava
com vergonha. Não precisa ter medo de Deus, não precisa se envergonhar de Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa situação, Ele sabe da nossa condição, e o mais importante, Deus nos ama. Nós somos preciosos para Deus. Ele tem um amor tão grande para conosco, então não tem do que se envergonhar. Muitas vezes parece que muita gente olha para si mesmo e se vê como quem não tem perdão, não tem salvação, porque é tão pecador, tão perdido, e muitas vezes parece se envergonhar da sua condição espiritual ou moral, e às vezes não quer dar o passo necessário em direção ao encontro com Deus, à salvação. Não tem isso. Para Deus o que importa é você, a sua alma. O que Deus quer é a sua vida. O que Deus quer é salvar a você. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, porque nós estamos diante de um Deus que nos ama. E o que Ele faz por nós é por amor. E o que Jesus fez na cruz foi por amor a nós, seres humanos, perdidos e pecadores. E se não fosse por isso, Ele não teria vindo aqui. Jesus só veio porque nós estamos perdidos. Jesus só veio porque sabe que nós estamos na nossa perdição, condenados à morte eterna. E Ele só veio porque nos ama, meus irmãos, meus amigos. Ele só veio porque Ele ama. E é assim que Ele quer lhe tratar, com amor, com ternura. Não tem do que se envergonhar, porque Ele lhe ama. Então, olhe para Jesus. Mas olhe para Jesus, pois dele recebemos a fé. A fé, como já observamos, é o que é necessário para a salvação. O apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie. É graça de Deus, é misericórdia divina, é favor feito a quem não merece, mas requer do ser humano só uma coisa: a fé. A fé. Jesus Cristo, no início do seu ministério, diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Fé é necessário. Mas em quem encontraremos fé? Como encontraremos a fé? Em Jesus? O apóstolo, ou melhor dizendo, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele então nos mostra isso. Versículos 1 e 2, o escritor sagrado diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A fé está em nós, em potencial. Nós precisamos desenvolvê-la. Nós precisamos deixá-la brotar, germinar, crescer em nós. Nós precisamos exercitar essa fé. A fé da salvação está em nós. É Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar firmemente para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da fé. Ele colocou a fé em nós. Ele nos criou com a capacidade de crer. E ao mesmo tempo Ele vai ser o consumador da nossa fé. Ele vai, então, fazer com que a nossa fé tenha validade para a salvação eterna. Então, olhe para Jesus, porque dele recebemos a fé. E, olhando para Jesus, nós recebemos a fé para a vida eterna e para a ressurreição no último dia, conforme o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nos diz no texto de João, capítulo 6, versículo 40, nós poderíamos ler e ouvir o Senhor Jesus Cristo nos dizer:
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo homem que o Pai me der. A vontade de Deus é essa, que todo homem que vir o Filho, então olhe para o Senhor. Quem vir o Filho recebe a salvação. O desafio do Senhor é: olhe para mim e seja salvo. Se você não tem ainda a salvação, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olhe para Jesus. Ele é o autor da salvação. Olhe para Jesus com fé. Olhe para Jesus que Ele ama. Olhe para Jesus que quer lhe perdoar os pecados. Olhe para Jesus que quer lhe dar a salvação. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe ajude a olhar para Jesus e ser salvo. Vamos cantar? Vamos cantar o hino 195 do cantor cristão. Vida por um olhar. Entendamos aqui a vida como sendo aquela vida que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entendamos vida como a salvação. Entendamos vida como a vida eterna. Eu quero convidá-lo a cantar conosco nesta noite, neste momento, mas cantar olhando para Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que talvez encontre-se naquela condição em que eu dizia que, independentemente de estarmos já crentes em Cristo Jesus, mas que nos encontramos em alguma situação meio que embaraçosa, meio complicada, e olhando a gente percebe que parece que nós precisamos de uma ajuda, e uma ajuda dos céus, uma ajuda divina. Eu lhe convido a orar, meu irmão, cantar orando para o Senhor, como quem está olhando para Jesus e crente de que a salvação virá. A salvação do seu problema, a salvação da sua questão pessoal, a solução daquilo que você tem em mente, que para você é um grande desafio e que você não tem como solucioná-lo. Cante olhando para Jesus como seu Salvador. Mas eu quero falar a você que está conosco aqui nesta noite, também falar a você que nos acompanha através da internet, mas que ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que ainda não tem a certeza da salvação da sua alma, que ainda não sabe o destino da sua alma na eternidade. Eu quero convidá-lo a cantar, olhando para Jesus, para receber dele a salvação da sua alma, como quem quer garantir o seu destino já, agora, hoje, na eternidade, no lugar da felicidade eterna, no lugar preparado por Deus para aqueles que aqui neste mundo deixam o pecado e buscam o perdão em Cristo Jesus e passam a viver de acordo com as orientações divinas em sua palavra. Então, se você quer nesta noite receber a salvação, você que encontra-se perdido e quer a salvação da sua alma, que é a salvação eterna, cante olhando para Jesus, crente, certo de que você encontrará em Jesus a salvação da sua alma. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Eu quero convidá-lo, a você que ainda não é crente em Cristo Jesus, mas que crê na palavra do Senhor, que crê na mensagem do Evangelho. Você que está aqui entre nós, no santuário, eu quero convidá-lo para que, onde ou quando estivermos cantando, você venha até aqui à frente, e você vai dizer sem nenhuma palavra, que está olhando para Jesus e quer ser salvo, e nós vamos orar por você, e certamente que Jesus estará lhe aceitando e lhe dando a salvação. Vamos cantar? E se você sentir-se tocado pelo Espírito Santo, não tenha vergonha, não tenha medo, porque Deus lhe ama, Jesus lhe ama. E tudo que Ele fez foi para lhe salvar. Então, não tenha receio de tomar a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Cantemos. Terás vida em olhar para Jesus Salvador.
Se você crê nessa palavra, se você crê em Jesus Cristo como Deus vivo, Criador dos céus e da terra, se você crê em Jesus Cristo como Deus capaz de lhe salvar, e se você quer a salvação, eu lhe convido agora, em nome de Jesus, a vir até aqui à frente, olhando para Jesus, para receber dele a salvação. Venha, em nome de Jesus Cristo, receba dele o perdão, receba a salvação. Ele está lhe convidando. O convite de Deus no Antigo Testamento é o mesmo convite feito hoje. Então ele disse: olhe para mim e seja salvo. Receba a salvação. Jesus veio para lhe salvar. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a entender a mensagem do Evangelho, que Deus lhe ajude a ter coragem de receber gratuitamente a salvação. Cristo, Senhor, segurança em Jesus nos dará. Sabe como é bom ser crente? Sabe como é bom estar salvo? Andar com Jesus, a segurança, não dá medo, não temos receio. Os sentimentos, as coisas que o Senhor nos proporciona são tão maravilhosas que nós podemos e sentimos o desejo de cantar como Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é assim que nós nos sentimos quando temos Jesus Cristo em nossa vida. Talvez você não creia nisso, mas eu lhe prometo, se você realmente se entregar nas mãos do Senhor, você vai provar dessas maravilhas que envolvem a salvação. Porque salvação não é só para a eternidade, não. Salvação não é só para após a morte, não. Salvação é para aqui, agora, hoje. É para o momento onde você se encontra com o Senhor. E aí, o Senhor começa a lhe abençoar de uma maneira toda especial. Andar com Jesus é andar em segurança. É não ter medo de se perder. É não ter medo de estar perdido. Porque temos segurança. Por termos o Senhor em nossa vida. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a entender a mensagem do Evangelho. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, então busque ao Senhor. Olhe para o Senhor Jesus e você será salvo. Que Deus lhe abençoe a tomar essa decisão e ter a coragem de olhar para Jesus. Amém. Eu quero, irmão, antes de orar, encerrando o culto desta noite, quero dizer algumas coisas. A irmã Helena já fez os avisos e dentro da programação que ela já disse que nós temos regularmente. Então, esta semana o culto evangelístico da quinta-feira é no Novo Tempo, na casa da irmã Jurides. Então, quinta-feira, a igreja está convidada, os irmãos estão convidados, é um trabalho da igreja. Então, vamos lá participar desse culto lá com a irmã Jurides, também tendo o privilégio de receber os irmãos que vêm do Recife, nos ajudarem. Então, vamos lá, quinta-feira, na casa da irmã Jurides. Tem outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos
no momento, como a irmã Helena já disse também, de feriadão, né? Muita gente já desde sexta-feira foi para a praia, foi para algum lugar e está lá desfrutando da coisa maravilhosa que é. Eu estava pensando também, vou para o sítio amanhã, só volto terça-feira ou quarta, irmão França. Mas Deus tocou no meu coração para dizendo o seguinte: tu vai para o sítio, vai ficar lá numa boa, tranquilamente, ou trabalhando, mas trabalhando uma coisa que eu gosto muito, para mim é um lazer, tudo bem. E as pessoas que estão aí, sofrendo, terça-feira, que vão para o cemitério, porque não tem nenhuma esperança. E vocês, né, Deus mostrando para mim, vocês estão numa campanha onde o propósito é apresentar para o Brasil Jesus Cristo como sendo a única esperança. E vai ter tanta gente no cemitério, sem esperança, terça-feira. E Deus me tocou no coração de não ir para o sítio, terça-feira pelo menos, mas de ir para o cemitério, evangelizar, distribuir literatura. E quando as pessoas derem atenção, falar delas, que Jesus Cristo é a única esperança, que há uma esperança, e que a esperança é Jesus Cristo. Mas eu fiquei pensando, e os irmãos que já foram para a praia? E os irmãos que estão pensando também em passear no feriado? Eu quero lhe fazer um desafio a estar comigo terça-feira, lá nas proximidades do cemitério, para evangelizar as pessoas que chegaram lá. A gente pode fazer isso à tarde. No domingo, pela manhã, a gente fica aqui orando. A gente vai orar pela manhã, na terça-feira. À tarde, a partir das 3 horas, a gente vai para lá. Se a gente puder ir com um número mais expressivo, a gente pode fazer até um culto. Se a gente puder levar o som, alguma caixa, se a gente puder deslocar, pastor, alguma caixa dessa, a gente pode até instalar lá, nas proximidades, naquela praça lá próxima. E botar lá uma música, os irmãos podem cantar, a gente pode botar uns hinos, e talvez a gente pode pregar mesmo, fazer um culto. Mas, independentemente disso ou não, a gente vai poder distribuir literaturas e evangelizar, e falar com as pessoas sobre a esperança que há em Jesus Cristo. Porque muita gente está morrendo sem esperança, e tem muita gente lá também que vai, terça-feira, também sem esperança, tentar fazer alguma coisa pelo seu ente querido que partiu para o além, sem ter Jesus como Salvador da sua vida. Eu não vou só, vou? Então, digam amém. Amém. Glória a Deus. E assim encontrei força. A gente nunca vai estar só, nunca estaremos só. Então estaremos lá terça-feira à tarde. Mas pela manhã, a partir das 6 horas, estaremos aqui em oração, para que Deus nos abençoe e nos prepare para a tarde lá. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar agora. E lembrando, então, as outras atividades, então, que a gente tem regularmente, no domingo pela manhã, o pregador será o pastor Gênesis, ele estará aqui trazendo a mensagem. Eu não estarei pela manhã aqui, vou atender um convite aí, um concílio de uma igreja, aqui próximo, né, em Aliança, mas o pastor Gênesis estará com os irmãos e vai compartilhar da mensagem do Evangelho, e à tarde e à noite estaremos com os irmãos juntos aqui. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque estamos em Tua casa, Senhor, e como é maravilhoso para um crente estar em Tua casa. Como é maravilhoso para um servo Teu estar junto com os seus irmãos em Cristo, para cantar, para Te adorar, para Te louvar, Senhor. Por isso, ó meu Deus, eu quero Te agradecer por este privilégio tão maravilhoso, Senhor, porque estamos aqui, estamos juntos, Senhor. Podemos, então, desfrutar desse aconchego fraternal que é tão gratificante, nos faz um bem tão grande, Senhor. Por isso eu Te louvo pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, Senhor, que veio à Tua casa para Te louvar, para Te adorar, para Te cultuar e para estar junto também conosco, Senhor. Mas eu quero Te agradecer também pelos irmãos que não puderam estar aqui, mas que estão também ligados ao culto, estão também sintonizados contigo nesse momento de adoração através da internet, Senhor. Mas eu quero, Deus bendito, Te agradecer por tudo que vivenciamos nesta noite em Tua casa, Senhor.
Ó Pai bendito, eu quero te agradecer pela vida dos irmãos que cantaram, que louvaram ao Senhor, mas eu quero te agradecer também pela palavra lida, explanada, pregada. Ó Deus bendito, muito obrigado, porque nos deste o privilégio de poder pregar a tua palavra, e pelas pessoas que ouviram a tua palavra, nós queremos te agradecer, Senhor. Mas eu quero te suplicar, ó Deus bendito, que através de todas as mensagens que ouvimos aqui, não só através da pregação, mas também das músicas e das leituras anteriores da Bíblia, que fique no coração das pessoas, que nós todos saiamos daqui alimentados, confortados, regozijados, mas também, Senhor, advertidos em relação à nossa vida, à nossa conduta como pessoas humanas, mas também em particular como cristãos que somos, Senhor. E que as pessoas que ainda não têm a salvação como algo real em sua vida, que ainda não têm a certeza da salvação, que elas entendam que em Cristo há salvação, que é um ato de fé, que pode ser um tanto misterioso, mas que no momento que ela, tocado pelo Senhor e que motivado pela fé, olhar para Jesus Cristo, crente de que aquele sacrifício do Calvário é suficiente para pagar todos os seus pecados diante do Senhor, e colocá-lo diante do Senhor como uma pessoa salva e em condição de poder morar contigo na glória celestial. E assim, crendo nisso, elas possam tomar a decisão e possam manifestar-se como crente em Cristo Jesus, recebendo então a salvação da sua alma, Senhor. Ó Deus bendito, eu te louvo por isto e te suplico isso encarecidamente. Mas eu te rogo, ó Deus bendito, que todos nós, em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nos encontrarmos em alguma situação de dificuldade, lembremos que temos um Deus vivo, um Deus que está ao nosso alcance, um Deus que está pronto para nos ajudar. E ao invés de nos desviarmos, ao invés de buscarmos outras fontes de ajuda, olhemos para o Senhor Jesus Cristo, certo de que Ele pode também nos ajudar em nossas dificuldades, ao enfrentar e superar as nossas dificuldades e limitações, os nossos problemas da vida. Eu te rogo isto tudo, meu Deus, e eu te agradeço por tudo. Te peço, Pai querido, abençoa-nos ao longo desta semana, em tudo que temos para fazer, que o Senhor nos ajude em todos os momentos, que o Senhor manifeste a sua graça, Senhor, para conosco. Eu te rogo tudo isto e te louvo por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós aqui presentes e com todo o povo do Senhor, onde quer que se encontre, hoje e sempre. Amém. Amém.